Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e esses dias eu deixei de utilizar o Gnome Boxes para utilizar o VirtualBox. E aí, depois que eu fiz a instalação do VirtualBox, eu fiz todo o procedimento certinho, eu comecei a pensar que existem muitas aplicações que são independentes de Desktop Environments ou interfaces gráficas que a gente deixa de utilizar porque a gente já está acostumado com essas aplicações que vêm nas interfaces gráficas. Não há nada de errado em utilizá-las, tanto que eu utilizo até hoje. Mas é bom sempre ter essas alternativas. E o vídeo de hoje é sobre isso. É sobre aplicações independentes que são alternativas excelentes para aplicações que você utilizaria numa interface gráfica caso você esteja utilizando um Tile Window Manager. Quando eu saí do Gnome e passei a utilizar Tile Window Managers, eu trouxe diversas aplicações comigo, entre elas o Gnome Terminal, o Gnome Boxes, o Gnome Screenshot e por aí vai. Com o passar do tempo, eu fui trocando essas aplicações. Mais uma vez, não há nada de errado em utilizá-las, mas é bom ter essas alternativas. E a primeira mudança que eu fiz em relação a isso foi justamente em relação ao terminal. O Gnome Terminal é excelente, ele funciona muito bem no Gnome. Mas, assim como outras aplicações, o Gnome Terminal acaba tendo muitas dependências que são relacionadas diretamente ao Gnome. E aí você acaba percebendo que há um bug visual ou outro em certos momentos, porque ele não é feito para um Tile Window Manager. Ele é feito para um Desktop Environment, ele é feito para o Gnome. E aí eu acabei buscando alternativas. E as alternativas que eu encontrei são alternativas que eu considero excelentes. A primeira delas, vocês já conhecem aqui do canal, porque eu mostro todo o vídeo, é o Alacritty. Então, se eu rodar aqui um XBPS Query Alacritty, vocês vão ver que ele tem aqui todas as informações, incluindo, por exemplo, essas dependências aqui. Mas vale lembrar que essas dependências são dependências meio que padrões, por exemplo, do Xorg. São dependências que você vai ter por padrão. Então, quando você for fazer a instalação do Alacritty, você não vai precisar instalar nada disso, somente o próprio Alacritty e o Alacritty Terminal. O restante provavelmente já vai ter por padrão instalado no sistema. Se não tiver também, é só você instalar. O tamanho total da instalação é de 5 megas, como dá para ver aqui. E aí você tem as informações aqui, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o Alacritty. Você tem aqui changelog, filename, homepage, você tem aqui a licença dele, você tem aqui a mantenedora, que no caso é a Andrea Brancaleone. Então, você tem diversas informações aqui em relação ao Alacritty. Mas o Alacritty não é a única alternativa aos terminais que foram feitos para interfaces gráficas. Eu também tenho aqui instalado, e vocês até brincam, que essa aplicação específica é quase como se fosse o mascote do canal, porque eu sempre utilizo ele como exemplo, que é o Kiri. O Kiri é basicamente a mesma coisa que o Alacritty, até um pouco mais rápido, diga-se de passagem. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. E você vai ver que é a mesma coisa, ele tem diversas aqui dependências, né? A maioria delas é a mesma coisa, são dependências que você vai já ter instaladas. Então, quando você for fazer a instalação do Kiri, você vai instalar o Kiri e o Kiri Terminal, apenas isso. De resto, você tem aqui todas as informações necessárias, e a instalação do Kiri é até um pouco maior do que a do Alacritty. Ele tem uma instalação total aí de 17 megas, enquanto o Kiri tem uma instalação total aqui de 5 megas, tá bom? E são duas alternativas aí que eu recomendo bastante. Além disso tudo, eles também têm uma vantagem em relação a outros terminais, que é uma aceleração gráfica. O que significa que eles têm uma aceleração da GPU, eles utilizam a GPU para fazer essa aceleração também. Então, você vai ter um terminal extremamente veloz para fazer qualquer coisa que você precisar, tá bom? Então, essa é a primeira dica, a dica de alternativa aos terminais padrões. E aí eu já vou fazer aqui um parênteses. Eu acho o console muito ruim, tá? Nada contra o KDE, eu acho o KDE excelente, mas o console eu não curti tanto sempre que eu utilizei o KDE, então eu acabei sempre optando por uma alternativa. Continuando aqui, então, eu vou limpar aqui a tela, e a segunda aplicação que eu vou trazer aqui como alternativa é uma aplicação que vocês já viram aqui no canal algumas vezes também, mas ela é conhecida como HTOP. O HTOP é uma aplicação que você com certeza vai acabar instalando no seu sistema, seja o HTOP em si, ou seja um dos tops que existem por aí, como o BPyTop, como o PyTop e por aí vai. O motivo para isso é porque quando você utiliza uma interface gráfica, você tem monitores de sistema pré-instalados. É algo meio que padrão, você não precisa nem instalar por fora, eles têm os seus próprios monitores de sistema. Então, quando você migra para um Tile Window Manager, você acaba não tendo isso. E o que significa isso? Que você acaba tendo que
achar um para instalar. E aí não tem nada melhor do que você ter uma aplicação via terminal que vai fazer tudo que o seu monitor de sistema antigo fazia, mas que não tem dependência nenhuma. O HTOP simplesmente funciona dessa forma. Você instala o HTOP, eu acho que ele instala sozinho, porque o restante das dependências já estão todos instalados no sistema. E aí você tem essa tela aqui, como vocês estão vendo, onde você tem o consumo ali da CPU, você tem o consumo de memória, o consumo de swap, você tem o tempo que o computador está ligado, você tem as aplicações rodando, você tem o quanto essas aplicações estão consumindo, e você tem ali embaixo ainda opções de utilizar teclas de atalho para fazer o que você precisar. Por exemplo, se eu apertar aqui F3, eu tenho a opção de escolher o que eu quero. Então, vou escolher aqui Alacrity, por exemplo, e você vai ver que ele já vai levar ali para mim até o Alacrity. É simplesmente um monitor de sistema padrão. Lembrando que independente do Desktop Environment ou do Tile Window Manager que você esteja utilizando, você vai ter via terminal uma aplicação chamada Top, que é essa aqui. Ela é um pouco mais crua, vamos dizer assim, que o HTOP, e por isso que muita gente acaba preferindo o HTOP. Mas se você quiser, você pode manter o Top aí por padrão, ou seja, você nem precisa instalar o HTOP, você instala se você quiser o HTOP. E aí, continuando, a gente chega à minha terceira dica, que na verdade não é uma dica via terminal, mas é uma dica de um player de vídeo, e talvez essa aqui seja a dica mais, vamos dizer assim, mais única que eu vou dar aqui em relação às aplicações que eu dei alternativas até agora. Por exemplo, nos terminais eu dei duas alternativas, mas existem outras alternativas que são muito boas em relação aos terminais padrões das interfaces gráficas. A mesma coisa vale para os tops, você pode utilizar o top que você quiser para ser o monitor do seu sistema. Nesse caso específico aqui do player de vídeo, eu recomendo muito esse player de vídeo em específico. Eu sei que você vai ter, por exemplo, no Gnome, o Gnome Video. Não sei se é esse o nome ainda, mas eu nem consegui utilizar o Gnome Video, porque ele sempre teve um problema de falta de codecs que você tinha que fazer a instalação terceirizada, vamos dizer assim. No caso do player que eu utilizo, que é o MPV, você já tem tudo certinho, tá? A instalação dele é muito leve e ele também é uma alternativa muito melhor em relação aos seus próprios concorrentes independentes. Por exemplo, se eu for fazer aqui a instalação do VLC, que vocês já conhecem, quem é que não conhece o VLC, né? Isso aqui é a quantidade de dependências que eu tenho que instalar para utilizar o VLC, lembrando que eu já tenho algumas dependências já instaladas, porque eu utilizo outras aplicações que têm as mesmas dependências. Ou seja, o VLC é gigantesco na hora que você for fazer a instalação. Tem até uma brincadeira, se você utiliza o Slackware, né, que para instalar o VLC você vai passar a tarde inteira fazendo a instalação dele, porque você tem que instalar dependência por dependência e aí você vai ficar a vida inteira. E eu não recomendo, eu simplesmente não recomendo. O que eu utilizo, como eu falei, é o MPlayer. O MPlayer é bem leve, ele é bem simples, vou até abrir aqui um vídeo para mostrar para vocês, ó. Esse videozinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele é um player simples, leve, ele abriu muito rápido, como vocês viram. Você pode utilizar ele via mouse, inclusive ele tem aqui as opções, ó, de passar o vídeo, se você tiver feito uma playlist ou não. Você tem aqui a questão da barra de tempo, você tem aqui a duração que falta, você tem aqui o áudio, você tem aqui as opções de legendas, enfim. Ele é bem minimalista, ele é bem simples e é uma alternativa excelente. Anteriormente eu estava utilizando o SM Player e eu sempre gostei do SM Player, inclusive recomendo caso você queira um player com uma interface um pouco mais completa. Mas a questão do SM Player para mim me parece muito simples. Para o SM Player funcionar, eu preciso do MPlayer. E aí não faz sentido eu instalar um player para conseguir utilizar um outro player. Então eu acabei abrindo mão do SM Player e utilizando somente o MPlayer padrão. Então essa aqui é a quarta dica, vamos dizer assim. Aí a gente chega ao que eu considero a melhor dica possível, porque ela serve para muita coisa, que é o FE. Você provavelmente, se utiliza o Tile Window Manager, você conhece o FE. Se você está no Desktop Environment e você quer migrar para um Tile Window Manager, o FE vai ser o seu melhor amigo para diversas ocasiões. Inclusive, para ser um visualizador de imagens dos mais leves possível. Se eu abrir aqui o terminal de novo e rodar o mesmo comando, xbps query, e botar aqui FE, você vai ver que o tamanho total de instalação do FE é de 486 KB. Cara, é muito leve. Ele é simplesmente muito leve e ele não tem dependências. Eu acho que ele tem uma ou duas dependências. E como é que funciona o FE? O FE serve para tudo que você for utilizar relacionado à imagem. Primeiramente, você pode utilizar o FE, claro, para poder visualizar imagens. Então, se eu quiser abrir, por exemplo, essa imagem aqui, ó, vocês vão ver que ele abre desse jeito aqui.
O motivo para isso é que o FE tem programado, e você pode modificar isso, para abrir as imagens com os tamanhos padrões, vamos dizer assim, delas. Então, se você tem uma imagem em 8K, ele vai abrir necessariamente com esse zoom. Mas aí você pode simplesmente ir diminuindo usando as setas do teclado para ficar menor do jeito que você quiser, tá bom? Mas você pode utilizar o FE em vários scripts. Inclusive, você pode utilizar ele também para setar papéis de parede no seu Tile Window Manager. E muita gente faz isso. Você tem a opção de utilizar o FE via linha de comando para fazer essas modificações caso você queira. Eu não vou me aprofundar muito no FE porque tem um vídeo aqui no canal sobre ele, mas é uma alternativa excelente para qualquer visualizador de imagens. A próxima dica é de uma aplicação que na verdade eu não utilizo, mas eu sei que ela é uma dica maravilhosa, porque eu já vi muita gente utilizando, eu já testei, eu tenho aqui instalado para mostrar para vocês nesse vídeo, mas eu não consigo abrir mão do que eu utilizo no meu dia a dia. O que eu utilizo no meu dia a dia é simplesmente o Gnome Screenshot, que é o famoso captura de tela. Eu acho essa aplicação aqui a aplicação perfeita, porque ela tem tudo que você precisa. Simplesmente é isso, ela tem tudo que você precisa. Ela te permite escolher a área de captura, que seria a tela inteira, uma janela apenas, ou uma seleção da área, né, que você quer, por exemplo, somente essa parte aqui, te dá a alternativa de mostrar o cursor ou não, e também te permite escolher o quanto de atraso você quer nessa captura de tela, ou seja, você arma aqui a captura de tela, você arruma a tela do jeito que você quer e faz a captura de tela. Eu acho isso aqui sensacional e para mim é o suficiente, é o ideal, mas eu sei que para muita gente não é. Eu sei que muita gente gosta de um pouco mais que isso, e é por isso que eu recomendo o Flameshot. O Flameshot é simplesmente completo. Você pode ver ali, inclusive, que ele já aparece dizendo a seguinte mensagem: eu estou aqui na sua Assistant Tray e você pode me utilizar quando você quiser. No caso, eu não tenho um painel aqui aparecendo porque ele está oculto, mas se eu usar uma combinação de teclas de atalho, ele aparece como vocês estão vendo. E aí, para utilizar o Flameshot, eu venho aqui com o botão direito e você pode ver que ele vai me dar aqui opções. Por exemplo, escolher a área que eu quero utilizando o mouse, o Ctrl S para salvar um screenshot, o Ctrl C para copiar para o clipboard, ou seja, eu vou poder colar onde eu quiser depois, a roda do mouse para escolher o tamanho, né, dessa ferramenta, vamos dizer assim, o botão direito para escolher o seletor de cores, o Space para abrir o painel e o ESC para sair. Mas não é só assim que funciona o Flameshot. Digamos que eu vou escolher aqui essa área aqui, ó. Assim que eu escolher essa área, eu acabei de escolher a área, olha a quantidade de opções que ele me dá aqui embaixo. Ele me dá opções aqui de usar o lápis como ferramenta de desenho, de usar uma linha como ferramenta. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Pronto, ó, apontei aqui uma linha, tá bom? Se eu quiser botar mais coisa aqui, ó, por exemplo, uma seta. E você tem aqui diversas outras opções que você pode utilizar. Você pode querer botar aqui um texto, e aí você vai e bota aqui DWM Linux. Tá? Lembrando que você pode escolher também a cor que você quer utilizar. Você pode botar aqui, ó, um blur na imagem que você quer. Enfim, e aí depois que você fizer isso tudo que você tiver feito, você pode salvar isso aqui, né? Ou você pode escolher uma aplicação para abrir essa captura de tela. Ou então você pode também fazer o upload disso na nuvem. Cara, é muito boa. O Flameshot é simplesmente sensacional, uma ferramenta completa que você pode utilizar. Como eu disse, eu não sou alguém que vejo muita necessidade no Flameshot porque eu não utilizaria ele por completo. Eu simplesmente faço captura de tela com o Gnome Screenshot, mas ele é simplesmente sensacional. Então, é muito completo. Recomendo aí o Flameshot caso você queira utilizar. E aí, para encerrar o vídeo, é justamente aquela primeira aplicação que eu falei quando comecei o vídeo, que é o VirtualBox. Deixa eu até tirar aqui o painel. Para você fazer a instalação do Gnome Boxes, que é o que eu estava utilizando antes, você precisa de uma quantidade um pouco grandezinha aí de dependências. Lembrando que essas aqui são as dependências que você precisa para utilizar o Gnome Boxes que eu não tenho instaladas. Então eu já tenho as dependências do Gnome, porque eu utilizo o Gnome Screenshot, como vocês viram, e eu já tenho, por exemplo, o Emu, que também é necessário para fazer o Gnome Box funcionar, porque eu estou utilizando o VirtualBox. E aí, acaba que eu fiz a mudança para o VirtualBox por um motivo específico, que é o fato de agora eu ter um SSD. Então, como o meu SSD é pequeno, eu estou fazendo com que essas máquinas virtuais aqui estejam lá no meu HD de 1 TB que eu estou utilizando como extra, como simplesmente um exFAT para guardar documentos e tudo mais, e também guardar minhas máquinas virtuais. E foi por isso que eu fiz essa mudança, porque o VirtualBox me permite isso.
E aí você pode fazer as mudanças que você quiser já nas máquinas virtuais que você está utilizando, né? E você pode criar máquinas virtuais. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o VirtualBox também. Então, essas aqui são as alternativas que eu trago para vocês, que são aplicações independentes de interfaces gráficas e que você pode utilizar no seu dia a dia sem depender de uma interface gráfica mesmo utilizando o Tile Window Manager, tá bom? E claro que essa aqui é somente uma parte 1, eu vou trazer outras aplicações, eu vou trazer parte 2, parte 3, parte 4, dependendo, claro, se vocês quiserem que eu traga vídeos desses de alternativas. E aí eu faço disso uma série aqui no canal, trago, sei lá, uma vez por mês, alguma coisa do tipo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e até a próxima.